Ezequiel capítulo de número 37. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Trigésimo sétimo capítulo de Ezequiel, versículo de número 1 a seguir. Os que acharam, diga amém. Põe os seus olhos na Bíblia. Por mais conhecido que sejam esses versículos, se atente aos detalhes, porque Deus tem coisas para falar com a gente hoje aqui. Versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e colocarei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Só para você dar um glória a Deus mais forte ainda, versículo 10. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente poderoso. A visão é extraordinária, a visão é profética. Mas eu preciso dizer a vocês, antes de tudo, que Ezequiel recebeu esta visão em um dos períodos mais tenebrosos da história de Israel, que foi justamente o cativeiro babilônico. E a visão basicamente descreve a real situação de Israel dentro da Babilônia. Eles estavam como ossos sequíssimos dentro de um terrível vale. Mas Deus nunca quis levar Israel cativo, até porque Deus não tem prazer no sofrimento alheio. Porém, o outro lado da moeda nos ensina que Deus usa o sofrimento para ensinar lições e nos corrigir. E a prova disso está em Jeremias. Caso vocês não saibam, Jeremias viveu na mesma época que Ezequiel, e ele profetizou a queda de Jerusalém. Se lermos o seu livro, nós iremos perceber que o mesmo carregava consigo apenas duas mensagens. A primeira mensagem era uma mensagem de misericórdia, porque a expectativa de Deus sempre será que nós venhamos se arrepender. Mas a segunda mensagem era de juízo, porque ainda que Deus seja misericordioso, Ele permanecerá sendo justo. E Jeremias dizia que se o povo não se convertesse e voltasse os seus caminhos para Deus, o Senhor usaria sua vara de correção contra eles. A vara de correção de Deus na época tinha nome: Nabucodonosor. Olha o nome do Satanás. Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, invade a cidade de Jerusalém. E segundo alguns dados,
foram 3 grandes invasões na cidade. Vocês sabem que antes de Cristo, o tempo, os dias, são contados de forma decrescente. A primeira invasão ocorre por volta do ano 605. A segunda invasão ocorre por volta do ano 597. A terceira invasão ocorre por volta do ano 586. Cada invasão tinha um propósito, porque Nabucodonosor expandia seu império, e ele era extremamente estrategista. Por exemplo, a primeira vez ele leva cativo apenas os príncipes, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A segunda invasão foi um pouco mais devastadora. Ele invade, quando sai, leva mais de 10.000 judeus cativos, a maioria de linhagem sacerdotal, sacerdotes, músicos, porteiros, levitas, seus familiares, entre eles Ezequiel, que era de linhagem sacerdotal. Só que a terceira e última invasão foi a mais devastadora de todas. Ele invade, quando sai, não leva ninguém. Pelo contrário, ele coloca fogo nas 12 portas da cidade, destrói completamente os muros, desaparece com a Arca da Aliança e derruba o templo de Salomão. Vocês entendem a gravidade? Esse é o pior momento da história de Israel. Nunca houve perdas tão grandes, nunca houve perdas tão significativas como essa. Eles perderam pelo menos 3 preciosos benefícios que Deus havia presenteado a eles. Por exemplo, perderam proteção, pois os muros que cercavam a cidade caíram. Com os muros derrubados, qualquer um poderia entrar, qualquer um poderia sair. Com os muros derrubados, de longe podia-se ver a vergonha de Israel e a queda da nação que se dizia ser a escolhida. Só que com os muros derrubados, Deus mandava um recado: se eu não proteger vocês, não há muralhas que vai conseguir fazer isso. O segundo benefício foi a adoração, pois o templo, o imponente, o glorioso, o grandioso templo de Salomão caiu, não sobrando pedra sobre pedra. E o templo era o principal local de adoração dos judeus. A terceira e última perda foi a pior: eles perderam a presença de Deus, pois a Arca da Aliança, a principal simbologia da presença de Deus no Antigo Testamento, simplesmente desapareceu. A gravidade do problema só aumenta. Nabucodonosor invadiu a cidade, e os salmistas, para descrever o horror, a dor, o sofrimento, o salmista disse que havia rios de sangue. Jeremias vendo a destruição, porque Jeremias ficou. Nabucodonosor deixou para trás pobres que não tinham dinheiro, não tinham terrenos. Entre eles Jeremias, não lhe oferecia perigo. Jeremias sobe em cima de um pequeno monte e começa a ver a destruição da cidade. Ele era saudosista, nacionalista, patriota. Ele começa a chorar, vendo a destruição de Jerusalém. E é por isso que ele é considerado o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Ele começa a escrever as lamentações que levam o seu nome. São lamentações porque ele escreveu com lágrimas nos olhos. Jeremias sobe em cima do monte e começa a ver as casas destruídas, filhos sem os seus pais, pais sem os seus filhos, a nação irreconhecida, o templo caído. Jeremias começa a chorar, e nas poucas palavras que há nas lamentações, algumas delas pulam do texto, e ele diz: caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Volta, Israel, volte ao Senhor seu Deus, ponha a sua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Jeremias sofria em Jerusalém. Se você tem prestado atenção no fio, você precisa dobrar a atenção agora. Enquanto uma parte sofria em Jerusalém,
mais de 10.000 sofria na Babilônia. Eu disse para vocês há pouco que eram a maioria de sacerdotes, levitas, músicos, porteiros, familiares. E a dor, o sofrimento, a saudade era tão grande que os levitas que estavam lá se recusavam a adorar a Deus. Levitas que foram chamados, treinados, escolhidos para adorar, não queriam mais louvar. A prova disso é o Salmo 137. O Salmo 137 foi escrito lá na Babilônia. No verso 1, 2, 3 e 4 eles disseram: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo pediram-nos uma canção, aqueles que nos destruiu pediram-nos um louvor. Mas como entoaremos um cântico ao Senhor em terra estranha? Israel estava entregue. Se você prestou atenção até agora, pega o que eu vou falar. Eles estavam entregues, vulneráveis, eles estavam em posição de rendimento. A prova disso é: nos assentamos e choramos. Nos assentamos e choramos. Isso aqui é para gente que está em espírito. Esse negócio de se assentar não é apenas físico, sentado como está esse querido irmão aqui. O negócio é espiritual, é uma linguagem profética. Por quê? Porque se assentar e se levantar na Bíblia tem outro contexto. Peguem, por exemplo, se levantar é assumir uma posição. Se levantar é tomar uma postura. Se levantar é voltar a ser aquilo que você era. Eu não sei se você está pegando, mas eu vou provar. O filho pródigo, quando se arrependeu, ele disse: eu levantar-me-ei, e eu vou ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Perdeu-te da glória. Elias correu para o deserto, sentou debaixo de um zimbro, e Deus manda o recado: levanta, come, porque muito grande será a sua caminhada. Isaías 60 diz: levanta e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Salmo de número 20 diz: uns encurvam-se e cai, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Miqueias capítulo 7 versículo 8: não te alegre, ó inimiga minha, ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, eu levantar-me-ei. Levante a mão, levante a mão. Atos capítulo 3: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta. A casa caiu para você? A casa caiu? Antes de Deus levantar a sua casa, Deus vai te levantar primeiro. Assuma a tua posição, assuma o teu lugar, entra na posição de guerra, porque Deus te chamou para ficar de pé. Tem pouca de Deus aqui? Então me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Diga para quem está perto de você: Deus não fica sentado. Não, fala de novo: Deus não fica sentado. Para crente que permanece de pé, você vai gritar o que Jó gritou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Fala alguma coisa aí, que nós estamos começando a aquecer aqui. Se levantar é assumir uma posição. Só que ele dá dois verbos. Salmo 137, nós vai chegar lá em Ezequiel, no 37. Só que no Salmo 137 ele dá dois verbos: nos assentamos e choramos. Eita, se você não dá uns 1000 glórias, é sério, irmão.
Não, quando é de Deus é melhor pegar. É melhor pegar. Salmo 137. Nos assentamos Só que no Salmo 126 diz assim, ó: aquele que leva a preciosa semente andando. Minha irmã, eu vou falar só para você. Nos dois salmos tem choro. Salmo 126, Salmo 137. Só que tem um pequeno detalhe. No Salmo 126, chora andando. Salmo 137, chora sentado. Choro é para todo mundo, mas é você que decide. Ou você chora sentado, ou mesmo chorando não para de caminhar. Ezequiel, junto com o povo, sentou, chorou. Só que Deus queria levantá-los. Só que para Deus levantar uma nação, primeiro Deus precisa levantar um profeta. Para Deus levantar uma casa, primeiro Deus precisa levantar uma coluna. Para Deus levantar uma igreja, primeiro Deus precisa levantar uma voz. Capítulo 2 de Ezequiel. E eu ouvi uma voz falando comigo. E essa voz me dizia: põe-te em pé, e eu falarei contigo. E o Espírito do Senhor se apoderou de mim e me colocou de pé para ouvir o que ele falava. Se você não dá glória a Deus agora, Deus levanta Ezequiel no capítulo 2, correto? Aí vem capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Ezequiel sentou de novo. Eu acho que Deus olha lá de cima. Eu te quero de pé. Mas se você não quiser ficar de pé por bem, eu vou ter que tomar atitudes drásticas. Capítulo 8. Eu estava sentado junto com os anciões de Israel, e eu vi uma mão aparecer no céu. Aleluia. Junto com a mão, um ser resplandecente. Da cintura para cima era fogo, da cintura para baixo era bronze. Ele se aproximou, colocou a mão no meu cabelo e me colocou de pé. Fala para quem está perto de você: vai ficar de pé por bem, ou Deus vai ter que tomar atitude drástica? Vai se colocar de pé, ou é Deus que vai te obrigar a ficar de pé? Porque quem Deus chamou para guerrear, Ele não aceita prostrado, Ele não aceita no chão. Tem que assumir. Capítulo 8, Deus levanta ele pelo cabelo. A irmã até colocou a mão no cabelo aqui. E começa a dar visões extraordinárias. Uma delas, 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou em espírito. Isso aqui é para quem está em espírito mesmo. Em algumas traduções está espírito com letra maiúscula. Outras traduções está espírito com letra minúscula. Minúscula é espírito humano, maiúscula é Espírito Santo. Sinceramente eu não sei se foi Espírito Santo ou Espírito humano, mas a linguagem é clara. Eu não estava na carne. Só um glória a Deus ali. Para Ezequiel entender a visão e o modo que Deus trabalha, era necessário ele estar em uma condição. Qual? Espírito. Porque o homem natural não discerne aquilo que é do Espírito. Porque só os espirituais entendem aquilo que é do Espírito. Sabe quem reclama de culto? É quem entra na carne e sai na carne. Quem entra na carne reclama de som, reclama do tempo, reclama do horário. Mas quem entra em espírito, nem aqui ele está. Quem entra em espírito já está no terceiro andar. O lugar está cercado e Deus vai revelar. Meu irmão, se você não dá um glória, te dá um glória a Deus agora. Pastor,
O apóstolo Paulo nos compara ao templo. Ele diz: vós sois templos do Espírito Santo, correto? Qual era o templo que ele usou como referência? Templo de Salomão. O templo de Salomão tinha 3 partes: átrio, santo e santo dos santos. Se você é templo, você também tem 3. E tem soma, psiqueia e pneuma. Lá vai. Com o corpo você entra no átrio, com a alma você chega no santo, mas só em espírito. Deus te leva aos santos dos... Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Foi Jesus quem disse: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, em espírito, em espírito. Está em espírito? Então pega. Me levou, e ele disse, verso 2: e me fez andar. E me fez andar. Vou repetir até você. E me fez andar. E me fez... Peraí. E me fez andar. Não foi eu que queria andar. E me fez andar. Porque o vale te para. Porque o vale te breca. Porque o vale te neutraliza. Situações difíceis te fazem ficar parado. Mas ele disse: e ele me fez andar. A mesma mão que levou é a mão que empurrou para não parar. Deus me trouxe aqui para dizer: o seu endereço final não é neste vale. A mesma mão que te carregou é a mão que te segura para não parar. Vou dar um detalhe para vocês aqui. Se for para guardar alguma coisa, guarda essa. E me fez andar ao redor deles. Vaso. Eu já vi muitos pastores, pregadores, obreiros, irmãos. E eu não vou dizer que é heresia, não é heresia, mas talvez seja um equívoco. Talvez força de expressão. Eles dizem: e me fez andar ao redor do vale. Não é o que diz a Bíblia. E você pode procurar em qualquer tradução. Todas as traduções são específicas. E ele me fez andar ao redor deles. Não do vale, deles. Deles quem? Dos ossos. Então peraí, Ezequiel andou no vale ao redor dos ossos. Pastor Eduardo, pega isso aqui. Tem um osso aqui, ó, tem um osso. Ezequiel andava ao redor. Tem outro osso, passava de lado. Tem outro osso, se desviava dele. Por quê? Porque os ossos eram Israel. Caiu, está seco, está no vale, mas tem que tomar cuidado para não pisar. Ixi, tem um osso aqui, Ezequiel se desvia dele. Outro osso se desvia dele. Mais um osso passa de lado. Por quê? Porque os ossos eram Israel. Caiu, está seco, está no vale, mas Deus não te levantou para pisar em ninguém. A palavra que eu mais ouço ultimamente: tamo junto. Eu acho que eu nunca ouvi o tamo junto tanto nessa vida. Sidney, vamos tomar um café? Sidney, vamos sair para jantar? Eu pago! Meu Deus. Mas a grande verdade é que se eu ainda fosse osso, ninguém queria saber. A grande realidade é que se você é osso, as pessoas só faltam te jogar lá dentro da cova. Só que Deus não levanta crente para pisar em ninguém. Eita, me ajuda, que vai explodir isso aqui. Diga para quem está perto de você, diga para quem está perto: seja meu amigo, me valorize, continua do meu lado, porque é osso agora, mas depois da palavra profética
É exército que Deus vai levantar. É exército que Deus. Você pode estar sentado de um dos maiores empresários de São Paulo. Você pode estar sentado do futuro prefeito da cidade. Você pode estar sentado do maior dizimista que essa igreja vai ter. Você pode estar sentado da próxima cantora que o Brasil vai conhecer. Não despreze os ossos. Depois da profecia é outra. Quem pode adorar o Espírito? Oh, levante a mão, fala alguma coisa. Andou fazendo zigue-zague para se desviar. Vem a pergunta: poderão viver estes ossos? Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos. Se tiver uns 3 aqui na fiação, profetiza sobre estes ossos. Você não vai pôr a mão em nada. O segredo da vitória está naquilo que vai sair da sua boca. Eita, meu Deus, espera aí. A gente não tem dimensão do poder que há nas nossas palavras. Pastor Eduardo, quem governa as suas palavras, governa bem a sua vida. Palavras mal colocadas, malditas, é como pedra jogada em vidraça. Você pode até pedir desculpa, mas já quebrou. Eu estava lendo uma reportagem, e é norte-americana a revista, e fizeram uma pesquisa que o ser humano fala mais ou menos 4.000 palavras por dia. Mulheres, né? Se você discute com ela de 4.000, vai para 6.000 palavras. E o último que tentou vencer o debate morreu de boca aberta. Não, peraí, você não sabia que a mulher tem o dom da fala? Aí, ó. A mulher tem, é por isso que mulher dá mais glória a Deus. É porque ela fica agoniada, ela precisa soltar, sabe? E não, para para pensar. Jesus ressuscitou. Ressurreto, ele passava paredes, se teletransportava. O corpo e o tempo já não segurava mais. Só que aí os anjos olhou para as mulheres que foram no túmulo e disse: vai na frente e avisa aos discípulos a Galileia que ele ressuscitou e está indo adiante de vós. A pergunta que não quer calar: por que Jesus usou as mulheres para divulgar mais rápido a notícia que ele estava vivo? Minha irmã, vou te falar agora, não é porque dizem que as mulheres são fofoqueiras. Isso é a maior mentira da história. É a maior mentira da história, meu irmão. Foi o diabo que inventou isso aí. Eu vou colocar no colo dele isso aí. O diabo diz que as mulheres são fofoqueiras. É a maior mentira da história. Eu sei o motivo. Jesus usou as mulheres porque ele sabia que as mulheres gostam de falar das maravilhas de Deus. Não, peraí. Você precisa saber o que você fala. Você precisa governar suas palavras. Na sua boca você é dono, soltou, você é escravo. Você é escravo das suas palavras. E sabe o que eu vejo? Pessoas que vivem para amaldiçoar a própria casa. Sacerdotes da destruição, profetas do caos. Isso aqui é pingunço. Não muda. Desde quando eu conheci é desse jeito. Isso aqui é vagabundo. Não quer trabalhar, não quer estudar, não quer nada. Aí é cadeia ou cemitério. Não dá. Você conhece alguém da minha família que deu certo?
Você conhece alguém do meu bairro que deu certo? Você conhece alguém dessa empresa que conseguiu crescer? Você conhece? E vai minando, vai destruindo, vai abatendo. Só que Deus não te chamou para ser osso. Deus te chamou para ser voz. Isso aqui é o júlio profético, não é? Então você vai estender as mãos em direção à sua casa. Se é profético, você precisa crer. Estende as mãos na direção da sua casa, e eu vou dar 1 minuto para você abrir a sua boca e profetizar. Tem crente que já levantou as mãos, se colocou de pé para abrir a boca. Eu profetizo junto com você. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Eu profetizo, esse mês será o mês da reviravolta, do imprevisível, da porta aberta, do inacreditável. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, isso. Abre. Tem crente acreditando ali, hein? Uma nuvem desceu, recebe autoridade. Abre a boca, abre a boca. O diabo não vai ditar as regras na tua casa. O profeta de lá é você. O diabo não vai dizer quem vai ser, quem não vai ser, o que vai acontecer. Você é o profeta. Quem pode adorar? A gente vai encerrar daqui a pouco. Olha, pega. Então profetizei. Pastor Eduardo, isso aqui é muito forte. Enquanto ele me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Se você não adorar Deus aqui, não tem outra não. Reboliço, reboliço. Vocês sabem o que é reboliço? Eu sabia, mas não sabia explicar. Sabe aquelas coisas que você sabe, mas não sabe explicar? Se alguém me perguntar assim, você sabe o que é reboliço? Eu sei. O que é? Não sei te explicar. Quando ele chegar, você vai saber. Pastor Eduardo, aí você vai aonde? No dicionário, né? O dicionário define reboliço no dicionário. Reboliço é igual a bagunça. Pega, hein? Reboliço é igual a caos. Reboliço é igual a desordem. Lá vai. Enquanto eu profetizava, uma bagunça aconteceu. Vou melhorar, vou melhorar. Enquanto eu obedecia, ao caos se estabeleceu. Vou melhorar, vou melhorar. Enquanto eu fazia o que ele mandava, a desordem apareceu. Sabe o que é isso, querido? É quando você faz o que Deus manda. Vem para o júlio profético. Pede para dar glória, você dá glória. Pede para orar, você ora. Pede para levantar a mão, você levanta. Faz tudo como manda o figurino. Aí você pensa que vai melhorar. Bagunça tudo. Você sabe o que é isso, querido? É quando você faz o que Deus manda. Pensa que vai crescer, explode. Você já parou para perceber que quando você não ora, ninguém se levanta contra você? Quando você está de boa,
ninguém fala mal de você. Vai você sair de sua casa e vir para a guerra. Vai você vir cansado para o culto. Vai você rejeitar as afrontas e vir para o júlio profético. Gente, até do bueiro vem para te parar. Só que Deus me trouxe para liberar uma palavra pesada. Bagunçou? Você fez o que eu mandei? Bagunçou? Para você é bagunça. Para mim é eu colocando as coisas no lugar. Segura na mão de quem está perto. Segura na mão. Segura na mão de quem está perto. Segura na mão. Diga para ele, diga para ela: bagunçou? Para você é bagunça. Para Deus é Ele colocando osso no osso. É Ele chamando, meu Deus, se amachore e amara. Segura. Tem gente que diz que Deus não opera na bagunça, mas eu sou doido e eu vim para dizer: quanto mais bagunçada estiver, melhor para Deus agir. Bagunçou, é Deus movendo as coisas. Ele olhou, e eu encerro, a gente adorar. Ele olhou, olha que tremendo. Ele viu nervos, carne, e se estendeu a pele. Meu Deus. Espera aí, varão, você pode me ajudar aqui? Vem aqui rapidinho, só um minuto. Isso, deixa a Bíblia aqui assim, isso. Varão, vou te falar, imagina a cena, imagina a cena. Ele profetizou, no meio da bagunça, ele viu nervos, carne, e se estendeu a... Irmã, você não dá um pulo da cadeira agora. Ó, eu tô olhando para você aqui agora, varão. Eu só consigo ver a pele. Mas tem carne, não tem? Tem nervo, não tem? Tem ossos, não tem? Só que a pele cobre a carne cobre os nervos estão em volta dos ossos. Mas eu vejo a pele. E é por isso que nós se importamos com ela. Por quê? Porque a pele é o que os outros veem. Quem cuida, cuida da pele. Vou te dar um exemplo, pastor Eduardo. Isso aqui é pra gente... você está com uma dor nas costas. Aqui, né? Você tá, varão? Não era revelação não, mas... Você tá com uma dor nas costas. Aí, varão, já que você tem dor nas costas, vamos supor, você vai dormir do lado direito assim, não dá. Dói muito. Aí você vira, né? Vai dormir do lado esquerdo, dói também. Aí você vai deitar de bruço, dói também. Aí tu põe a barriga para cima, a dor para. Tu vai para o hospital? Você dorme a vida inteira de barriga para cima, mas não vai. Agora apareça uma mancha na tua pele. Eu estou numa geração que não sai para a rua dependendo do tamanho da espinha. Eu vou sair. A pele é importante para nós, porque é o que os outros veem. Pele é estética, pele é aparência, pele é beleza. Mas a profecia diz: e vi nervos, carne, pele. Vou falar de novo: nervo, carne, pele. Por quê? Porque quando Deus vai restaurar, Ele restaura de dentro. E vi nervos, carne, pele. Porque quando Deus vai fazer, Deus não dá sorriso mentiroso. Sorri por fora, mas está podre por dentro. Sorri por fora, mas não tem estrutura por dentro. Deus está dizendo: antes de eu te entregar o sorriso, eu vou te dar estrutura. Estrutura.
estou vendo crente atchele macho. Se põe de pé para adorar, se põe. Choreba camando se amaia. Derece a la chore amaia. Meu Deus, eu senti uma graça poderosa. Meu Deus. Sabe qual é o nosso erro? Vamos adorar. O nosso erro é rosto bonito e alma feia. É embalagem sem conteúdo. É aparência sem essência. Mas ainda bem que Deus vê o que o homem não pode ver. Quer ver família perfeita? Vai no Instagram. No Instagram ninguém come ovo. No Instagram todo mundo come restaurante bom. No Instagram as roupas é boa. É filtro que pega até o defunto e faz ele ficar bonito. Mas se o travesseiro falasse. Mas ainda bem que Deus não se engana com sorrisos. Coloca a mão no coração, coloca. Diga: vem, Senhor, e restaura o meu interior. Vem, Senhor, e restaura o meu interior.